Continuamos estas nossas conversas, Jesus, século XXI, ainda com o Evangelho de Mateus, porque estes dois primeiros capítulos do seu Evangelho, assim como os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, só porque têm sido, ao longo dos séculos, tão mal interpretados, acabaram por justificar o injustificável. E nós, século XXI, para falarmos e apresentarmos Jesus, século XXI, temos de nos despojar disso tudo, de todos esses desvios, de toda essa ganga histórica, todo o disparate que foi dito, que foi escrito em bibliotecas e bibliotecas sobre Jesus e que não corresponde nada à realidade histórica. E não correspondendo à realidade histórica também não corresponde à realidade teológica. Porque Deus e história não se contradizem. Deus é o Senhor da história. Só que em seu lugar anda sempre a querer colocar-se o ídolo. Percebemos isso precisamente com Jesus, que afinal há um Deus que é ídolo e que quer ser o Senhor da história. Mas porque é ídolo, só é fabricador de vítimas em série. Vítimas humanas e vítimas planetárias. O próprio planeta é um grito hoje. É a vítima cósmica que geme de toda a maneira e feitio sem que o ouçamos. Porque o ídolo também tem esse condão. Faz-nos surdos, insensíveis, tira-nos as entranhas de humano e faz-nos à sua imagem e semelhança. Ficamos cruéis tanto quanto ele, inumanos tanto quanto ele, bestas tanto quanto ele. E então, na base de toda essa realidade sobre Jesus do passado até ao século XXI, estão estes dois primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, que temos de saber ler de novo, interpretar à luz do século XXI, com as contribuições que felizmente a ciência e a investigação bíblica têm trazido à humanidade. Então demorámos-nos aqui um pouco mais, porque é necessário desfazer todos esses equívocos, todos esses desvios e colocar de novo Jesus no centro, como o alfa e o ômega da humanidade. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus, depois da genealogia, passa a tratar do acontecimento a que ele chama nascimento de Jesus. É evidente que o texto está escrito com um estilo literário próprio da época em que foi escrito, por volta do ano 80, mais para a frente, mais para trás, alguma coisa. E podemos, se o lermos à letra, se o interpretarmos à letra, estão sendo nós pessoas, mulheres e homens do século XXI, corremos o risco de interpretar tudo ao contrário e fazer o Evangelho dizer o contrário do que ele quer, e aquilo que é boa notícia passa a ser má notícia. Diz o texto que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estão a ver, como eu lhes disse já, que ao contrário do Evangelho de Marcos, que nunca diz nada sobre Jesus criança, estas narrativas, a de Mateus e a de Lucas, nestes dois primeiros capítulos, até nos dão pormenores sobre a concepção
e sobre o nascimento. Quando só os seus vizinhos é que terão percebido que nasceu aquela criança, que nasceu aquele menino. Mas ninguém se deu conta. E, no entanto, vamos ver como o Evangelho de Mateus, apesar de ninguém se ter dado conta, senão os seus vizinhos, se calhar nem a família toda chegou a saber, senão mais tarde, porque estava mais espalhada e as famílias eram muito alargadas, não é como agora só pais e filhos. Vamos ver como o Evangelho de Mateus, quando na realidade histórica ninguém se deu conta do nascimento de Jesus, os pormenores que ele aqui põe. Claro que só pode ir buscá-los ao outro lado, assim como o Evangelho de Lucas. Não foi buscá-los à história. Se calhar foi buscá-los à Bíblia, à reflexão teológica e, sobretudo, à própria prática de Jesus, ao ser humano Jesus, pela forma como vive a história, como se posiciona na história, como é humano e, sobretudo, como acaba, o que lhe fizeram e por que o fizeram. Mas então, no texto diz tal qual assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Assim, estão a ver? E lá diz que Maria, sua mãe, estava desposada com José e antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. Pois José, seu esposo, que era um homem justo, não quis difamá-la e resolveu deixá-la secretamente. E andava a pensar nisto, até que o anjo do Senhor, lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, este sim é de David, José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E não é que José tomou a sério o sonho, se é que se de sonho tivesse havido, e deliberou ao contrário do que estava a projetar fazer. Portou-se sempre muito bem. Mas não é nada assim. Não é nada assim. E não vão dizer que eu que estou louco ao dizer estas coisas. Se calhar loucos temos andado estes séculos todos a ler as coisas, a dizer as coisas mais incríveis e mais impossíveis, e depois sempre justificávamos: é o impossível, está bem, mas a Deus tudo é possível, até o impossível. Como se Deus alguma vez, pelo facto de o ser, pudesse fazer com que um círculo passasse a ser quadrado. Não, ou é círculo ou é quadrado. Não é nada assim. Isto é tudo a invenção. É um texto literário teológico criado pelas comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus. E se têm dúvidas, atentem só neste pormenor. Façam uma comparação entre este relato do nascimento de Jesus e o que Lucas escreve no seu Evangelho. Não tem nada a ver um com o outro. Estão a falar da mesma pessoa, do mesmo ser humano, que é Jesus. Então temos é de perceber o que é que os Evangelhos e quem os escreve nos quer dizer. Que boa notícia! E como dão essa boa notícia que nos querem transmitir. Usaram a melhor linguagem na época, mas que está inadequada para o século XXI. Já prosseguiremos.